Bom dia! Estamos aqui mais uma vez para discutir com vocês em mais uma aula do seminário da Igreja Batista Memorial. Obrigado por estar sintonizado conosco, obrigado por permitir que Deus possa entrar na sua casa nessa manhã de domingo para aprendermos um pouco mais da sua palavra. Antes de iniciar, nós vamos fazer uma oração para que Deus possa estar nos direcionando nessa manhã. Peço que você feche seus olhos aí na sua casa, para que a gente possa elevar o pensamento ao nosso Deus e Pai Criador. Oremos então. Deus Pai amado, nós te damos graças por mais esse dia. Obrigado, Senhor, pela saúde que o Senhor nos concede. Obrigado, a Deus, pela disposição que o Senhor nos dá a cada manhã, por nos fazer levantar, ó Deus, revigorados. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui discutindo a Tua palavra. Nessa manhã, ó Deus, nós pedimos que o Senhor esteja nos dando discernimento, esteja preparando as nossas mentes, abrindo os nossos corações para receber a Tua palavra, para receber o que Tu tens para nos falar hoje, para entender e aprender um pouco mais da Tua palavra. Nos direciona, nos dá o discernimento necessário e nos guia para que possamos falar somente aquilo que Te agrada. Nós te oramos assim e pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí. Nós estamos estudando uma nova disciplina e o tema da disciplina é ser discípulo. Isso mesmo, ser discípulo. Nós estamos já na segunda aula, a primeira aula foi ministrada pelo pastor domingo passado, e hoje nós estamos na segunda aula, onde nós vamos abordar o tema o ser em pecado e o ser em desequilíbrio. Nós vamos abordar esses dois temas nessa manhã, na nossa segunda aula de hoje da disciplina. Como vocês podem ver aí no encarte, colocado aí do ladinho para que vocês possam acompanhar. É isso aí. E hoje nós vamos falar de uma coisa bem interessante. Primeiro vamos entender o que é ser discípulo. Na sua opinião, o que é ser discípulo? Não posso ouvir a sua opinião, mas eu imagino que você tenha falado algo a respeito de um ser ensinável, um aluno, alguém que quer aprender. É exatamente isso. A definição da palavra discípulo seria essa. Um aluno, um estudante, alguém que quer aprender algo. E ser discípulo de Jesus nada mais é do que aprender um pouco mais, ou querer aprender um pouco mais da sua palavra, querer entender, querer ser aluno, querer imitar os passos de Jesus. Essa é uma definição de ser discípulo. E hoje, como eu falei para vocês, nós vamos abordar um tema muito conhecido, vamos dizer assim, um tema, de certa forma, capcioso, um tema em que nós enfrentamos diariamente. E que tema é esse? Isso, exatamente. Nós vamos falar um pouco sobre o pecado. Nós vamos falar um pouco sobre o pecado. Se eu perguntasse para você o que é pecado, o que você me responderia? Isso mesmo, aquilo que desagrada a Deus. Essa é uma definição bem geral. Pecado é aquilo que desagrada a Deus. Nós podemos ler uma outra definição que diz que realizar algo ilícito, é uma transgressão, ou, como falei no início, algo que agrada a Deus. E o pecado ele está bem presente nas nossas vidas. Todos nós pecamos. A palavra de Deus vai dizer em Romanos que todos pecaram, todos, sem exceção, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, nós cometemos erros, nós infringimos algumas leis, nós cometemos transgressões. Isso se chama pecado. Isso faz parte do nosso cotidiano, isso faz parte da nossa vida. O ser em pecado. Infelizmente, nós estamos associados a essa palavra. Por mais que a gente queira, por mais que a gente tente, por mais que a gente se esforce,
infelizmente, nós não conseguimos viver sem cometer um pecado. É duro dizer isso, não é verdade? Duro dizer isso, mas é a realidade, né? Todos nós, infelizmente, cometemos pecado, nós erramos, né? Mas o ser discípulo consiste em entender que fazer a vontade de Deus é errar o menos possível, realizar, cometer a menor quantidade possível de erros, de pecados. É aí que nós dizemos que nós se aproximamos mais de Deus. É isso que caracteriza o ser discípulo, né? Procurar ser a imagem e semelhança de Deus. E isso consiste em errar bem pouquinho, né? Quase não errar, fica quase 100%, mas não dá. E aí a gente vai melhorando a cada dia, até que cometer um pecado passa a ser um acidente na nossa vida. É mais ou menos essa a ideia em que consiste o ser discípulo, entendendo o ser humano como um ser pecador. E hoje nós vamos falar, né, em relação ao pecado, de duas coisas bem interessantes, né, e bem presentes na nossa vida, né. A primeira delas é o orgulho. Quem já ouviu falar nessa palavra? Todos nós já ouvimos falar nessa palavra, não é verdade? Todos nós já ouvimos falar nessa palavra. Se eu perguntasse para você, estou muito perguntador hoje, né? Ainda bem que vocês não estão respondendo, é isso aí. Mas se eu perguntasse para você, o que é orgulho? Você saberia responder? Claro que saberia, né? Essa é uma definição que todos nós vamos saber entender. Não? Sério? É difícil dizer o que é orgulho? Então tá, eu vou pedir a ajuda dos universitários para explicar para a gente o que é o orgulho, tá? Eu vou pedir a ajuda dos universitários, né? Escuta só então a definição de orgulho. Acompanha aí. Que é uma pessoa orgulhosa. Ela não tem amor ao próximo, não é humilde, não é disciplinado e é egoísta. Viram só? Que loucura, meu! É isso aí, né? Uma definição bem sensacional, bem específica, dizendo exatamente o que é orgulho. E é sobre esse tipo de orgulho que nós vamos falar hoje, né? Por quê? Porque existem outros tipos de orgulho. Existe aquele orgulho positivo, aquele orgulho bom, que é aquele orgulho que você diz assim: eu tenho tanto orgulho do meu pai, eu tenho um orgulho muito grande da minha mãe. Ou então, você que já é pai diz: esse meu filho ele só me dá orgulho, esse meu filho, eu tenho muito orgulho dele. Esse orgulho é um orgulho bom, né, relacionado à honra. Não é desse orgulho que nós vamos falar hoje, não. Nós vamos falar daquele orgulho que nós vimos a definição no vídeo. Exatamente, né? Que seria sentimento egoísta, admiração pelo próprio mérito, excesso de amor próprio, arrogância, soberba, nariz empinado. É isso aí. É desse orgulho que nós vamos falar. Coloca a mão na consciência aí, você que está na sua casa. Vamos fazer uma retrospectiva aí, de repente, na sua mente, né? Rapidinho. Você já viveu uma situação de orgulho na sua vida? Não precisa responder no chat, não. Só pensa aí, tá? Se a gente for analisar, nós já passamos por isso em algum momento da nossa vida, né? Nós já passamos por isso. Olha só, a soberba, excesso de confiança, né, como ele diz aqui, admiração pelo próprio mérito, né? Não é que a gente não possa dar valor àquilo que a gente faz, não é isso. Mas o excesso a esse tipo de coisa, achar que a gente não precisa de ajuda, é que caracteriza o orgulho. E é sobre esse orgulho que nós vamos falar hoje, né? O que a Bíblia fala sobre orgulho, né? Quando começou
o orgulho, né? Quando é que a Bíblia começa a falar de orgulho? Ou seja, quem foi a primeira pessoa orgulhosa no mundo? Será quem foi? Vamos comentar um pouco sobre isso, né? Vamos sim. Olha só, Ezequiel capítulo 28, os versos 17 e 18 diz assim, ó: seu coração tornou-se orgulhoso por causa de sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os santuários. Por isso fiz você sair um fogo que o consumiu, e reduzi você às cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Viram só? Olha o que o texto diz aqui, ó. Seu coração tornou-se orgulhoso. Será quem é esse aqui que está falando o texto? Ezequiel 28, será quem é? Eu tenho um palpite, eu tenho uma hipótese, e você tem? Digita aí rapidinho para ver se você sabe, digita. Será de quem que o texto está falando? Olha só, seu coração tornou-se orgulhoso. Parabéns, você que acertou. O texto está falando de Satanás. Satanás é o primeiro caso de orgulho que a Bíblia traz, né? Que a Bíblia nos conta, né? Satanás, hoje em dia, a imagem dele é daquele capetinha, né, de chifre todo vermelho, de cauda, tridente na mão, pegando fogo, cheirando a enxofre. Né? Essa é a imagem que pintam de Satanás. Mas Satanás, ele é um anjo. Ele é um anjo. Quando Deus criou todas as coisas, Deus criou os anjos, e Satanás estava lá entre as criações de Deus. Satanás, a Bíblia vai dizer que ele era um querubim. O que quer dizer isso? Ele estava no primeiro escalão lá dos anjos, ó. Ele estava ali no primeiro escalão, era na diretoria estatutária. Satanás, ele estava no top ali, ó. Só que a Bíblia vai dizer que ele não se contentou com isso. Ele não se contentou com isso. A Bíblia vai dizer que ele não queria ser igual a Deus. Ele queria ser melhor que Deus. Por isso que o texto vai dizer que ele se tornou orgulhoso. Ou seja, ele tinha amor excessivo a si próprio. Isso a gente chama de soberba. Ele queria ser melhor que Deus. Aí o que ele fez? Aí ele fez uma rebelião, ele fez um motim, ele buscou seus seguidores lá, outros anjos também, e aí ele fez o grupo dele, e aí resolveu brigar com Deus. E aí o texto vai dizer que ele foi atirado do céu aqui para a terra. Por isso, se alguém chamar você de um anjo que caiu do céu, não ache bom, não. O anjo que caiu do céu foi Satanás. Exatamente. A Bíblia vai dizer que ele foi atirado do céu. Esse é o primeiro caso de orgulho que a gente viu na Bíblia. Satanás. O nome dele, Lúcifer, que significa anjo de luz. A Bíblia vai dizer que ele era belo, ele era formoso, e isso o envaideceu, e daí surgiu o orgulho dele querer ser melhor que Deus. Esse é um dos primeiros casos que a Bíblia conta sobre orgulho. E aí, a partir daí, ele se estendeu a todas as partes da terra, como nós vamos ver hoje. O orgulho hoje, ele destrói muita gente. O orgulho hoje, ele puxa você para baixo. Ele não puxa você para cima, não, ele puxa você para baixo. O orgulho hoje, ele é mais ou menos assim, ó. Tá vendo? O orgulho hoje, ele é um peso na sua vida, e você não consegue soltar, as pessoas estão lhe ajudando, estão lhe dando a mão, só que para você conseguir se safar, você precisa abrir mão do orgulho, e é isso que muitas vezes as pessoas não fazem, O orgulho, ele está presente em muitos lugares. O orgulho, ele está presente em muitas situações. O orgulho, ele está presente. Nós vamos ver hoje, vamos destacar 4 pontos em que o orgulho está presente. 4 pontos básicos em que o orgulho está presente. Certo? Bom, primeiro, eu entendo
que o orgulho ele estava presente na criação. Na criação? Deus criou o orgulho? Não, ele estava presente na criação, depois que Deus criou todas as coisas, né? Vocês sabem bem da história, o pastor falou bem da história, né, do início, né, lá no livro de Gênesis capítulo 1, onde o texto começa dizendo: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, existiam trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. E Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. Passaram-se uma tarde e uma manhã. Este foi o primeiro dia. E a partir daí continua a criação. Não vou recitar Gênesis capítulo 1 todo não, tá? Vou parar por aí, senão vocês vão dormir. É verdade. Então, Deus criou todas as coisas em 6 dias. Né? Uma das últimas coisas que Deus criou foi o homem e a mulher. E eles viviam felizes. Eles viviam felizes. Adão, ele estava lá batendo o nome dos bichos, estava muito ocupado, né? Adão, ele era um cara feliz, né? Ele era um cara realizadão. Adão, ele era tranquilo, ele era feliz. A criação tinha tudo de bom. Lá não tinha tristeza, lá era um paraíso, era tudo de bom. Mas aí aconteceu uma coisa, como vocês conhecem. Vocês conhecem a história, o pastor comentou sobre essa história no final, né? Veio a serpente, né? A serpente tentou a Eva caiu, e depois a Eva tentou o Adão, e o Adão caiu, e tudo aconteceu. Mas se a gente for analisar, vamos analisar o texto, para que vocês possam entender os pormenores. Gênesis capítulo 3, versos 5 e 6, diz assim, ó: Deus sabe, e será a serpente dizendo para Eva: Deus sabe que no dia em que dele comerdes, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Viu aí? Tentador, né? A serpente chegou e disse assim: vocês vão ser como Deus. Eu imagino, eu não estava lá não, né? Mas eu imagino que os olhos de Eva devem ter brilhado nessa hora. Plim! Como Deus? E eu, você, como Deus? E eu quero, né? É isso que o texto diz, olha só. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dele se obter conhecimento, tomou do seu fruto e comeu. Ela queria ser igual a Deus. Sabe como é que é o nome disso aí? Amigo. Amigo, é o nome disso aí, ó. Orgulho. Querer ser igual ou até melhor que os outros. Orgulho. O nome disso aí é orgulho, que estava presente lá na criação. E aí o restante da história vocês conhecem, né? Aí tomou do seu fruto, comeu e deu para o seu marido, que comeu também. E aí eles cometeram esse pecado, né? Eles foram expulsos do paraíso, e a partir daí veio toda a nossa descendência, já em função de um pecado, né? Que nós chamamos de pecado original, que é o pecado que originou todos os outros, né? Que começou do orgulho. Começou do orgulho, né? Mas eu entendo também que além do orgulho estar presente na criação, a partir daí ele se tornou presente em várias outras situações. Por exemplo, o orgulho também se fez presente na Torre de Babel. Vocês não lembram dessa história, não? Hã? Novela? Não, te sai de novela. Não é novela, não. A Torre de Babel, ela está registrada, essa história, ela está registrada no capítulo 11 de Gênesis, né? Como é que funciona essa história? Eu vou fazer um resumo rapidinho dessa história. É uma história, talvez não tanto conhecida, eu vou fazer um breve resumo dela aqui de repente, né? Naquela época, já depois do dilúvio, as pessoas elas falavam um único idioma.
E aí elas se reuniram, né, fizeram uma reunião, e elas decidiram que iriam construir uma torre. Uma torre bem grande, né? Agora, naquela época já tinha engenheiro, olha, o texto vai dizer que eles usavam os tijolos, né, as pedras como tijolos, e o piche, o betume, como argamassa, como a massazinha para juntar, tá vendo? E naquela época já tinha engenheiro. Mas sabe por que eles queriam construir essa torre? Sabe por quê? Sabe não? Lembra não? Vou ler o texto aqui para vocês. O texto vai dizer o seguinte, ó. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Eles queriam construir uma torre que chegasse até no céu, porque eles queriam ficar famosos. Eles queriam ser destaque. Eles queriam estar ali nas capas de revista. Israelitas constroem torre que vai até o céu, extra, extra. Eles queriam ser destaques. Eles queriam ser o tal. Queriam estar no top das galáxias. Eu sou eu, boi no lambe, gato bebe leite, Macau bebe um coco cearense, come rapadura. Não vem não. Eles queriam ser assim, destaques. Sabe como é que é o nome disso aí? Orgulho. Sabe como é o nome disso aí? Orgulho. Mais uma vez o orgulho presente entre os homens. Primeiro na criação, depois na Torre de Babel. E aí o orgulho continuou bem presente, até que chegou nos dias de hoje. Também, veja só, o orgulho também, ele está presente na sociedade. Tá. O orgulho está presente na sociedade em geral. Nos dias de hoje, o orgulho está presente. Sabe que o orgulho está presente nos dias de hoje? Você conhece alguém que é orgulhoso? Conhece? Não, fala não. É só para dizer se conhece ou não. Tem muita gente orgulhoso. E você já prestou atenção que quem é orgulhoso dificilmente admite que é orgulhoso? Ele diz logo assim, não sou orgulhoso não, sou nada, impressão sua. É uma dificuldade que os orgulhosos têm de reconhecer isso neles. Eles não reconhecem facilmente, é difícil. Agora, é fácil identificar nas outras pessoas, né? Identificar na gente é difícil demais. Agora, identificar nas outras pessoas, eu sou um expert em identificar pessoas orgulhosas. Você é um, você é outro. A gente tem esse hábito de olhar para as pessoas, ali ó, tá vendo? Orgulhosa. Então, você está vendo aquele ali, ó? Tá orgulhoso agora. Sabe porque passou no concurso. Tem disso. A gente costuma identificar nas pessoas isso, mas às vezes a gente não reconhece que também a gente é orgulhoso, né? Às vezes a gente não reconhece que a gente se acha superior aos outros. Às vezes a gente não reconhece, né, que muitas vezes a gente toma atitudes orgulhosas. A nossa sociedade, ela vive um momento assim, um momento de cada um por si, Deus por todos, um momento em que a gente não se preocupa mais em ajudar as outras pessoas, um momento em que a gente só busca os nossos próprios interesses. Lembram daquela definição lá do início? Lembra? Que nós pedimos ajuda aos nossos universitários, né? Ela disse assim, ó, é uma pessoa egoísta. É uma pessoa egoísta, lembraram? E ela diz também assim, ó, é uma pessoa que não tem amor ao próximo. Lembram? Será que existe isso nos dias de hoje? Será que existe isso na nossa sociedade? Existe sim. Pessoas que não têm amor ao próximo, pessoas egoístas, né? E se eu perguntasse outra coisa para vocês? Se eu perguntasse uma coisa para vocês, qual que é o oposto de orgulho? Digita aí rapidinho.
Digita aí, vai subir aqui do ladinho. Vai subir aqui do ladinho, você digitando. Digita aí. Qual que é o oposto de orgulho? Começa com humil e termina com dade. O oposto do orgulho é a humildade. E nós vamos fazer uma pequena dinâmica agora para entender situações em que nós presenciamos o orgulho e situações em que nós presenciamos a humildade. Quem acompanha as nossas aulas sabe que não pode faltar a dinâmica da Larissa. Vem pra cá, vem pra cá. Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai fazer uma dinâmica e vai ter prêmios, tá? Vai ter prêmios, então eu vou precisar muito da participação de vocês, tá? Quem se prepara aí no chat de vocês aí, tá? Vai lá no chat, para o chat ao vivo aí. E aí a gente vai passar alguns vídeos. E nesses vídeos, o Osmilson aqui falou sobre o orgulho, né? Que é o antônimo de humildade. O contrário de orgulho é a humildade. Nesse sentido que nós estamos falando hoje. Então eu vou passar alguns vídeos. E nesses vídeos, você vai dizer se essa atitude foi uma atitude de humildade ou se essa atitude foi uma atitude de orgulho. Então, no momento que eu passar o vídeo, que você terminar de assistir, você vai colocar no chat lá. O que foi? Humildade ou orgulho? Aquela pessoa que mais colocar primeiro em todos os 6 vídeos vai ganhar esses chocolates aqui lá do Point da Empada. Chocolate top, super gostoso, tá? Que quando terminar a aula, a gente verifica quem ganhou e vai estar colocando lá no CIBM do WhatsApp para a pessoa estar adquirindo aqui, recebendo o seu chocolate. Então, nós vamos querer a participação de vocês hoje aí, tá bom? Conto com vocês. Então, a gente vai passar o primeiro vídeo, tá? Então, vamos lá para o primeiro vídeo, tá bom? E aí você vai analisar se é uma atitude de orgulho ou de humildade. Professora, Oi, diga. eu acho que a senhora me ensinou errado, professora. Não está dando certo essa conta. A senhora disse que eu ia pegar o resultado da primeira, somar com o resultado da segunda, e aí eu teria um número que eu ia iniciar a terceira. Mas no seu exemplo, a senhora disse aqui que 8 mais 5 é 14. 8 mais 5 não é 13, professora? Ah, Pedro, isso aí é matemática básica. 8 mais 5, 14. Mas, professora, 8 mais 5 não é 13. 8 mais 5, 13. Olha, Joãozinho, 8 mais 5 é 14. Isso é matemática básica. Eu não sei como é que tu tá na 8ª série sem saber que 8 mais 5 é igual a 14. Por favor, né, Joãozinho? Você não presta atenção na aula e depois não sabe somar. Olha, eu não sei você, mas eu já aprendi esse assunto. Eu sei matemática. Quem tem que aprender aqui é você. Eu quero ver se você sabe, porque eu já sei. Agora, o meu objetivo é saber se você sabe. Resolve esse exercício aí, depois, quando tu tiver o resultado final, traz pra mim, tá bom? E aí, pessoal? O que vocês acham que é nessa atitude aí? Hein? Me digam. É orgulho ou humildade? Vi aí já, né, que alguns comentários e realmente é uma atitude de orgulho. Essa pessoa, né, no caso a professora, ela teve uma atitude de orgulho. Por quê? Porque ela acha que ela sabe de tudo. Ela não quer ela não aceita ser criticada. Ela não admite que errou, né? Isso já aconteceu com você, professor, né? Não só professor, mas em outros cargos, né? Às vezes acontece a pessoa ela não admitir, às vezes por vergonha ou por alguma situação, mas que acaba você se tornando o quê? Orgulhoso, né? Que é o contrário de humildade, porque humilde não, ele faz o que? Ele admite que ele errou, realmente eu errei, olha, obrigado por ter me ajudado. Tem alguns, né, na minha época de escola que os professores até falavam, né? Ah, eu só queria ver se vocês estavam prestando atenção, né? Para poder não dizer que errou, mas leva na brincadeira e vai. Mas fica muito bonito, né? Realmente a pessoa humilde,
É muito bonito ela falar, ela realmente admitir que ela errou, né? Então, é importante essa questão. Então, nesse caso, nós verificamos a atitude de orgulhoso. Por quê? Porque a professora não aceitou que estava errada. E ainda admitiu que, que aquele cálculo lá estava certo. Ficou falando que estava certo, que ela sabia de tudo, que ela já tinha estudado, né? E o aluno lá, o João, né? O João Pedro lá, ele ficou assim, tá bom, né? Aceitar o que a professora está falando. Ok? Então vamos para o segundo vídeo. Ai, deixa eu continuar aqui, que tem muito trabalho para fazer hoje, ó. Inclusive tem que fechar essa folha aí até o dia 20. Caramba! Tá meio bagunçada essa mesa aqui, né? Acho que ela deve ter saído muito apressada pro almoço. Mas não tem problema não, eu vou dar uma ajeitada aqui, quando ela chegar já vai estar tudo ok. Devia estar mostrando para algum cliente. Prontinho. Agora sim já dá para mim começar aqui a trabalhar. Boa tarde, seu Osmilson. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bom. Cadê as coisas que estavam aqui? Não, eu vi assim meio bagunçada e eu coloquei no lugar ali. Ah, tu organizou, mas eu ia organizar. Não, mas eu imaginei que você deveria ter saído muito apressado pro almoço, devia ter atendido alguém, e aí eu acabei ajeitando aí pra ficar melhor de trabalhar. Tá bom, muito obrigada então, tá? Não, Vamos trabalhar, né? Que a gente tem coisa pra fazer. Que bom então, já diminui aqui meu serviço. E aí, pessoal, parabéns, isso mesmo. O funcionário lá, Osmilson, ele teve uma atitude de humildade, né? O que é essa atitude? Não faz apenas o serviço dele, mas ele está sempre pronto a ajudar, a fazer além do seu serviço, né? A gente vê muito em organizações, em empresa, às vezes o telefone se acabando de tocar, não vou atender não, não é meu serviço, não tem nada a ver com isso. Né? Às vezes vê um papel no chão, esse serviço aqui não é meu, não pega o papel. Né? Então, isso não é atitude de uma pessoa humilde, né? Essa pessoa que não faz isso. E no caso do funcionário Osmilson lá, ele foi muito legal, né? Que ele foi e organizou já para sua colega de trabalho, organizou tudinho, né? Então, isso aí foi uma atitude muito boa e uma atitude de uma pessoa humilde, ok? Muito bem, agora nós vamos para o terceiro vídeo. Tá aqui o controle. O que a gente vai assistir hoje? E aí, pessoal? Parabéns aí, né? Quem botou humildade. Realmente foi uma atitude de humildade. Obrigado pela participação e continue colocando aí. Olha lá, o primeiro que colocar, tá bom? Já vai assistindo, viu o que é, já vai e coloca no chat. Eu preciso da sua participação para você ganhar o prêmiozinho. Então, no caso, a esposa lá, ela teve uma atitude de quê, gente? De humildade. Por quê? Porque ela já tinha cansado de falar pro marido dela, né? Não apareceu aí no teatrozinho, mas ela cansou de falar pro marido dela que ela não gosta que coloque toalha molhada em cima da cama. Mas o marido fez o quê? Foi lá e jogou a toalha. Ela veio, olhou, pegou, assim, segurou, engoliu, né, a raiva, e ela admite que perdoar é a melhor coisa. Então, o humilde, ele engole muita coisa, né? Ele acredita que o perdoar é o certo, que ele deve perdoar, que ele deve engolir, às vezes, muitas coisas e não falar, porque quando a gente fala com raiva, né, a gente fala coisas que não devemos. Então, o que acontece? A pessoa que ela não é humilde, ela pensa sempre em vingança. Se a pessoa fez alguma coisa para ela, ela diz, isso não vai ficar barato, não vai ficar. Eu vou falar mesmo, eu vou fazer mesmo, ela vai me pagar. Essa pessoa que está falando isso é uma pessoa orgulhosa.
E para ser humilde, eu tenho que o quê? Perdoar. Então, uma das características da humildade é você perdoar. E muitas das vezes engolir um sapo bem grande. E vamos para o quarto vídeo, hein? Vamos lá. Tá sentindo esse cheiro? Cheirinho de quê? Cheirinho de título. Que vocês não vão ajudar, tá vendo que a mulher tá precisando de dinheiro não? Vocês não querem ajudar não? Não, A gente Tu tá não vai jogando ajudar, aqui não? ocupado. não. Ah, mas eu vou ajudar, ó, porque dinheiro comigo não é problema. Eu sou uma pessoa caridosa, não é problema pra mim não. Eu vou ajudar essa pessoa, mas antes, estenda a mão. Eu não sei se a senhora tem coronavírus. Tá aqui, ó, 20 reais pra lhe ajudar, ó, 20 reais. Mas só isso, senhor. Como- Poxa, eu tô como assim, precisando, senhorita? eu tô com muita fome, eu tenho 8 filhos. Só isso mesmo? Exatamente. Bom, melhor do que nada, né? Oxi, mas vocês viram isso? Mas que mulher mais ingrata. Eu dou uma ajuda, eu ofereço. Ela não diz nenhum obrigado. Como é que pode uma coisa dessa? Por isso que eu não ajudo ninguém, olha. Não, mas eu queria pelo menos um obrigado. Não, eu vim aqui, eu me dispus a ajudar uma pessoa. Ei, volta com meu dinheiro, venha. Você vai Como é perder que tempo. pode? Eu ajudo a pessoa não diz um obrigado, né? Uma coisa dessa, onde é que já se viu isso? No meu tempo não tinha uma coisa dessa. Não tinha mesmo. Eu ajudo a pessoa e a pessoa simplesmente desaparece. Não diz um obrigado. Ainda queria mais. Acha que eu sou bom. Isso, pessoal, vocês estão demais aí. Obrigado pela participação de vocês e continue aí. Já estamos contabilizando para saber quem realmente vai ganhar esse prêmio. Essa atitude foi uma atitude de orgulho, né? Aquela pessoa, ela fez o quê? Aquele rapaz, ele só ajudou porque ele queria um retorno. A pessoa que é orgulhosa, ela faz o bem e espera um retorno. E quando ela não tem um retorno, ela faz o que? Ela se arrepende. Ela diz, eu quero de volta isso aí. Nunca mais eu ajudo essa pessoa. Ela quer um retorno. E nós não devemos fazer isso. Nós devemos ser bons, nós devemos fazer o que é certo, porque o nosso galardão ele está garantido. A nossa recompensa, gente, não é nesse mundo, não. E eu vou lá e ajudo fulano, e eu não posso esperar que quando eu estiver no momento de dificuldade, quando eu estiver realmente passando momentos difíceis, aquela pessoa ela vai me ajudar. Se ela me ajudar, glória a Deus, amém. Mas se ela não me ajudar, se ela me der as costas, perdoar, como a gente já viu, né? E seguir em frente, porque aquilo que eu fiz para ela, eu fiz de todo o coração. E pronto, eu não fiz pensando em retorno, em recompensa. E no caso do rapaz aí, ele fez, né? Ele queria pelo menos um obrigado, ele queria se mostrar lá, ó, tem 20 reais, né? Para ajudar essa pessoa aqui, tá bom? Então, ele teve ali uma atitude, né? Que não foi de humildade, né? Foi orgulhoso. E a pessoa que recebeu também, né? Bastante ingrato, né? Mas nós estamos falando no caso dele, né? Da situação dele. Parabéns aí. Agora nós vamos para o nosso quinto vídeo. Vamos lá. Deixa eu te falar. Eu acho que eu vou contratar o Carlos para trabalhar lá na empresa. Mas o Carlos? O Carlos, você não conhece ele? Conheço, mas você acha que é uma boa ideia você contratar o Carlos? Não, eu já defini, ele vai nos ajudar, ele vai fazer o que a gente precisa fazer lá na empresa, a empresa está precisando de uma pessoa nova, eu acho que ele tem um bom perfil para isso, então já está decidido, não se preocupe não. Não se preocupa não, tome aí seu café, come seu bolinho, isso aí a gente já decidiu, já está tudo ok. Coisa, só dor de cabeça.
cabeça, só dor de cabeça. Até trabalho para casa eu vou ter que trazer hoje. Não acredito nisso. Mas o que houve? O que aconteceu? Aquele mala daquele Carlos lá que eu contratei, que nós contratamos, ele tá me dando dor de cabeça. Só dor de cabeça. O cara era uma coisa e quando chegou na empresa totalmente diferente. Não sei mais o que eu faço. Mas era isso que eu ia te falar, que ele não tinha perfil. Você ia falar? Quando é que você me falou alguma coisa? Você não me falou nada. Se você tivesse falado, você não conhece ele? Se você tivesse falado, eu não tinha contratado ele. Mas não tem. É sim, a culpa é sua. Se você tivesse falado pra mim pra não contratar ele, eu não tinha contratado. Agora eu vou ter que ficar aqui. Vou passar a noite toda aqui trabalhando por conta dele. Tá bom, chega. E aí, qual foi a atitude lá do esposo, né? Uma atitude o quê? De orgulho, gente, né? Ele não aceita a opinião dos outros, não ouve. E quando acontecem essas coisas erradas, ainda culpa a pessoa. Só que a pessoa tá ali te ouvindo, né? Então foi o caso aí da situação dele contratar a pessoa, não deixou a esposa falar. Quando aconteceu a coisa ruim que a esposa foi querer falar, ele falou que a culpa era da esposa, né? Porque não falou para ele. Então isso foi uma atitude o quê? Bastante orgulhosa, né? Se ele fosse humilde, ele ouvia a esposa dele. Se ela falasse que ele não era legal, ele ia analisar, ele ia ver, né? E aí, caso desse errado, ele ia verificar que foi uma decisão deles dois, não foi só dele, não foi só dela. Então, a pessoa humilde, ela faz isso, ela participa com os outros, ela não simplesmente chega e não ouve e depois vai lá dizendo que é a pessoa que está errada, né? Não admitindo que errou, como a gente já viu aí nos outros vídeos, né? Eita, tá chegando no final. Quem é que vai ganhar? Se prepara aí para o último vídeo, tá? Vamos lá, solta aí o 6º vídeo. Professora, a senhora pode me dar meu celular, por favor? Não, senhora, vai fazer sua tarefa, vai terminar. Me dá meu celular! Então eu vou embora. Professora, Oi. eu queria falar um negócio na frente de toda a turma, posso falar? Pode. Eu queria pedir perdão na frente de vocês todos para a professora, porque eu fui muito ignorante. E isso não foi legal, tá bom? Desculpa. E aí, pessoal? Não sei se vocês já viram, né? Mas a maioria dessas situações que nós vimos aí são situações reais, situações que acontecem no nosso dia a dia, que nós já vivenciamos, tá bom? Então não é simplesmente uma situação do nada, não. São situações reais que acontecem, que eu tenho certeza que tem muitas pessoas aí que estão se vendo em alguma situação do passado, ou no seu trabalho, ou na escola, que viu essa situação, né? E aí você pode identificar se essa pessoa foi orgulhosa ou se essa pessoa foi humilde. Nesse caso aí da escola, o que acontece? Foi humildade, parabéns aí, né? Foi humildade, essa aluna, ela foi o quê? Ela foi humilde, porque ela viu que ela errou e ela foi lá e se humilhou. Ela foi na frente das pessoas, de todos os alunos e pediu perdão. E é muito interessante isso, porque quando você faz algo na frente das pessoas, né? Você coloca a pessoa lá embaixo, você grita, você briga. Quando você vai pedir perdão, é interessante você fazer isso da mesma forma que você fez lá quando brigou, que você faça na frente de todas as pessoas. Aquilo é horrível, é triste, né? Mas é uma atitude de humildade que vai deixar você mais próximo de Deus. Isso que importa. E pode ter certeza que as pessoas que estão ali ouvindo e vendo você admitir o seu erro, elas vão achar aquela uma atitude linda, bonita e vão lhe dar crédito. Ó, você vai ficar lá em cima. Por quê? Porque você admitiu o seu erro. Isso é muito bonito, porque nós, seres humanos, nós não queremos admitir. Nós já nascemos, né, pecadores, né? E carecemos da glória de Deus. Então, nós já nascemos bem, como o Osmilson falou, desde a criação lá já tem o orgulho, né? Já é característico ali do ser humano. Então, nós precisamos buscar ser humildes. E, para finalizar, muito obrigado pela participação, tá bom? Já já nós vamos estar colocando aí no CIBM, lá no grupo do WhatsApp,
quem venceu e vamos estar entrando em contato. Muito, muito obrigado pela participação. Então, só para finalizar, uma palavrazinha da Bíblia, Tiago 4,6, que diz assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes. Amém, glória a Deus, e muito obrigado pela participação de vocês nesta manhã. É isso aí, tá vendo? Ai, Deus é bom demais, né? Você recebe uma palavra abençoada e ainda ganha um chocolate. Eita maravilha! O chocolate ele vai chegar aí na sua casa. O frete é grátis. É isso aí. Que situação abençoada é essa, não é verdade? É assim mesmo, gente. É assim mesmo. Né? São situações reais, situações que acontecem no nosso dia a dia, né? Que às vezes nós presenciamos, que algumas vezes, de certa forma, nós já até vivenciamos, nós já fomos até, inclusive, protagonistas. Mas, como a Larissa encerrou aí no final da dinâmica, Tiago 4,6 diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Oh, maravilha! Muito bem, dando continuidade, ainda falando sobre o orgulho, essa aqui é pesada, essa aqui, tá sentado? Senta aí, porque essa daqui é pesada demais. Sabe aonde que o orgulho também está presente? Meu patrão, presta atenção. É isso aí. Sério? Sério? Sério mesmo? Sério? O orgulho ele também está presente na igreja. Espera aí, tá? Não vão se escandalizar não, não vão rasgar as vestes de vocês não. Eu não estou dizendo que todas as pessoas da igreja são orgulhosas, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que existem pessoas na igreja que são orgulhosas. Se eu estivesse dando aula de matemática, eu ia dizer para vocês que isso aqui é um quantificador existencial e não um quantificador universal. Não estão entendendo nada, né? Então vamos voltar para cá para o orgulho, deixa a matemática de lado. Exatamente. O orgulho também está presente na igreja. Deixa eu dar um exemplo. Vocês sabiam que às vezes tem pessoas que entram na igreja só para participar de um ministério? Deixa eu ser mais claro. Às vezes tem gente que entra na igreja só para tocar. Por quê? Porque ele se acha o tal. Diz, não, eu sou o melhor tocador que existe. Eu vou entrar naquela igreja ali, eu vou participar logo da banda, do ministério de música, e vou tocar lá na frente, e as pessoas vão ver eu tocando, e aí eu vou ser sensacional. Uhul! Isso é orgulho. Isso é orgulho. Tem pessoas que entram na igreja e dizem assim, eu vou participar do teatro porque eu sou um excelente ator. Né? E se eu sou um excelente ator, eu tenho que fazer parte dessa peça. Tem que ter uma vaga para mim nessa peça, porque eu sou o melhor. E aí ele pensa, aí eu vou aparecer no palco, e as pessoas vão olhar para mim, e quando terminar as pessoas vão olhar para mim e dizer, rapaz, você foi sensacional. E aí eu vou me sentir, eu sou eu mesmo, sempre soube. Isso é orgulho. Isso é orgulho. Vocês sabiam também que tem pessoas na igreja que às vezes, repito, não estou dizendo que todas as pessoas da igreja são assim. Deixa eu deixar bem claro isso. Eu estou dizendo que existem pessoas na igreja que têm atitudes como essa. Vocês sabiam que tem pessoas na igreja que se arrumam, colocam a melhor roupa, colocam aquele... vamos pegar um exemplo aqui das mulheres que gostam de se arrumar mais que os homens, né? Isso é natural. As mulheres, tem mulher que coloca aquele sapato da melhor marca, né? Aí coloca aquela bolsa da melhor marca, aquelas bolsas de marcas caras, que uma bolsa custa não sei quantos R$1.000, e aí coloca aqui, né? Aquela roupa de grife, né? Uma blusa, um vestido de grife, e aí chega na igreja só para mostrar para as pessoas que ela tem dinheiro, que ela é melhor que as outras pessoas. Sabia que tem pessoas que chegam na igreja exibindo seus bens,
carro de luxo, relógio de luxo, cordão de ouro. Gente, eu não estou dizendo que é pecado ter isso. Não estou dizendo isso. O Asmir está dizendo na aula lá que não pode ter carro de luxo, que isso é pecado. Não. O que é pecado, o que caracteriza o pecado, é a atitude da pessoa de se considerar melhor do que os outros pelo fato de ter uma posse, pelo fato de ter um carro de luxo, pelo fato de ter um relógio de luxo. O fato da pessoa se achar melhor que os outros pelo fato de ter essas posses é que caracteriza o orgulho. E isso também, infelizmente, está presente nas igrejas. A nossa oração e o nosso desejo é que, em nome de Jesus, isso se acabe. E sabe como que isso acaba? Quando nós, cristãos, passarmos a querer ser discípulo de Jesus, que é o que a nossa disciplina aborda, ser discípulo. E a pessoa que quer ser discípulo, ela abandona o orgulho. O orgulho não mais faz parte da vida dela. É isso aí, gente. Querem ver um exemplo de orgulho? Vou mostrar um exemplo de orgulho para vocês. Esse é um exemplo de orgulho. Você sempre se vê mais do que você realmente é. A imagem que você tem de si mesmo sempre é diferente daquilo que você realmente é. E aí se assemelha com isso aqui, ó. Você é um gatinho, mas quando você se olha no espelho, você se vê como um leão. Você olha assim para o espelho e diz: esse cara sou eu. Exatamente, né? Costuma até dizer assim: eu sou eu, boi não lambe, gato bebe leite, macaúba é um coco, cearense come rapadura, né? Ou então diz assim: eu sou eu, passo por dentro d'água e não me molho, piso na folha seca e não chia, tiro o couro da fobia. Exatamente. Se acha. Não dá nem tempo de se perder, porque ele se acha toda hora. É isso aí. Essa é a definição de orgulho. E para a gente finalizar essa primeira parte falando sobre orgulho, né, vou contar uma pequena historinha para vocês, que retrata bem como que o orgulho pode destruir as nossas próprias vidas. Né? Como o orgulho ele pode interferir diretamente no nosso relacionamento, no nosso progresso, na nossa vida. Né? Como o orgulho, pode-se dizer que ele é a origem de todos os outros vícios, de todos os outros males. Como o orgulho está presente em cada uma das situações. Como o orgulho está presente na competitividade do trabalho. Né? Como o orgulho está presente no mundo capitalista. Né? Eu quero trabalhar 2 ou 3 turnos, porque eu quero ter uma casa melhor que a do meu vizinho ou do meu amigo. É porque eu quero ter um carro melhor do que do meu amigo, do meu vizinho. O orgulho está sempre presente. E conta-se a história que um casal, pouco mais de 2 anos, 3 anos de casados, eles começaram a ter dificuldade no relacionamento e decidiram se separar. Decidiram se separar. Olharam assim: não dá mais, eu não aguento mais você, eu também não aguento mais você. E aí acharam que a melhor solução era se separar. Foram informar, né, ao pastor da igreja: pastor, nós chegamos à decisão de que a melhor solução para a gente é se separar. Não dá mais, a gente quer se separar. Cada um segue seu rumo e a gente vai viver tranquilo. O pastor, que inclusive tinha feito o casamento deles, percebeu que aquelas brigas, aqueles motivos eram banais. Né? E que eles ainda se gostavam, e que ali ainda existia amor, e que ele via um futuro ainda naquele relacionamento. Mas por mais que ele falasse para aquele casal, não tinha acordo. O casal não queria mais de jeito nenhum. Já saíram dali decididos. Então o pastor, inspirado pelo Espírito Santo, ele teve uma ideia sensacional. Né? Ele pegou uma planta, entregou para o casal e disse assim: tá bom, já que vocês decidiram se separar, já que não tem mais jeito, eu só faço um pedido.
vou colocar essa planta na mão de vocês, e aí quando essa planta morrer, aí vocês se separam. Então eu só peço que vocês esperem até essa planta morrer. Quando ela morrer, aí tudo se acabou, aí vocês se separam. E aí o casal concordou, e aí levaram a planta para casa, aí colocaram a planta lá na sala, ali pertinho, e aí ficavam olhando para a planta. Os dias se passaram e aconteceu uma coisa interessante. Uma certa madrugada, os dois se flagraram, indo em direção à planta, cada um com um regador. Eles iam aguar a planta, para não deixar ela morrer. Ou seja, eles não queriam se separar, mas o orgulho impedia de eles admitirem isso. Mas na hora de cuidar da planta, daí eles queriam. Quanto mais tempo a planta demorar para morrer, mais tempo eu demoro para me separar. Muitas vezes está presente nos relacionamentos. Muitas vezes está presente nos relacionamentos, né? O orgulho, ele é a raiz de muitos males. Quiçá de todos. Quiçá de todos. Então entendemos que ser discípulo é abandonar o orgulho que já esteve presente em todo esse pequeno trecho da história que nós mencionamos aqui. Só que por outro lado, além do orgulho, temos uma outra situação que também aborda as nossas vidas, né? E que situação é essa? Vejam só, é o desequilíbrio. O que é desequilíbrio? O que é desequilíbrio? O que vocês acham que é desequilíbrio? É isso aí. Isso aí mesmo. O desequilíbrio, ele está relacionado à instabilidade, né? Uma hora você é de um jeito, outra hora você é de outro jeito, né? O desequilíbrio, ele também faz parte, né, do pecado, a instabilidade, né? E aí nós vamos abordar alguns itens causados, né, pela destruição que o pecado faz nas nossas vidas, né? Através do desequilíbrio, através da instabilidade, o pecado ele faz uns estragos medonhos na nossa vida, né? O pecado ele chega detonando e ele afeta muitas áreas da nossa vida, né? O pecado, como eu falei para vocês no início, né, que vocês lembram qual foi a definição que eu falei? Errar o alvo, desobedecer a Deus, transgredir ou infringir a lei, né? Tudo isso é a definição de pecado. E o pecado, ele está bem presente nas nossas vidas, como eu falei, né? Desde a criação até os dias de hoje, o pecado ele faz parte da vida humana. Se a gente for ler os textos bíblicos, a gente mostra que o pecado ele estava sempre ali, né? Depois que, fazendo um breve resumo aqui, depois que os israelitas saíram do Egito e chegaram ali à terra prometida, onde Deus cumpriu todas as promessas que fez ao seu povo, entregou a terra prometida a eles, ali os israelitas eles começaram a barrelar, começaram a fazer coisas que desagradam a Deus. E aí o livro de Juízes ele traz um ciclo bem interessante, porque os israelitas pecavam, né? Aí eles clamavam a Deus, pediam perdão a Deus pelos seus pecados, né? E aí, pelos seus pecados, eles eram escravizados por outros povos. Aí Deus levantava uma pessoa, né, chamada de juiz. Essa pessoa libertava os israelitas da escravidão. Os israelitas voltavam a viver em bonança. E aí voltavam a ter uma comunhão com Deus. Aí quando estava tudo bem, tudo maravilha, aí eles voltavam a fazer o que desagradava a Deus. Eles voltavam a ser escravizados por outros povos. Aí eles voltavam a clamar a Deus pedindo perdão, pedindo libertação. Aí Deus levantava novamente uma pessoa para libertar eles da escravidão. Aí eles voltavam a viver na bonança. Aí estava tudo bem, aí eles começavam a barrelar de novo. O texto de Juízes ele é cheio desse ciclo,
Isso mostra a dificuldade que o povo tinha naquela época de fazer o que agrada a Deus. E aí se estende em todo o Antigo Testamento. Se a gente for observar, na época dos reis acontecia a mesma coisa. Tinha reis que faziam a vontade de Deus, mas tinha reis que não faziam a vontade de Deus. Tinham reis que procuravam mesmo era desagradar a Deus. O pecado estava bem presente ali. No Novo Testamento, a mesma coisa. A gente vê várias histórias de pessoas que faziam o que desagradavam a Deus. O pecado está bem presente. O pecado está bem presente. Não era para ser assim, mas o pecado ele faz parte das nossas vidas, infelizmente. Agora, a nossa ideia, o ser discípulo, é tentar ser parecido com Deus e evitar esses tipos de erros. Essa é a ideia. Bom, o que é interessante é que o apóstolo Paulo, o grande Paulo, vamos dizer assim, escreveu a maior parte do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, ele diz uma coisa interessante, para deixar bem claro isso. Ele diz assim, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Agora, o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. E olha o que diz em Romanos 3:20. 3:20 não, 7:20. Diz assim, ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Paulo ele procurava fazer o que agradava a Deus. E mesmo assim ele cometia algumas coisas erradas. Ele diz assim, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. E aí ele começa a falar essas coisas, mas no final ele diz assim, por isso, esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para depois de testemunhar aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então ele procurava fazer o que agradava a Deus, mas ele deixa claro que o que fazia ele pensar em realizar coisas que ele não queria, era o pecado que habitava nele. O pecado ele faz parte da nossa natureza, vem impregnado, é uma coisa assim que parece que, sei lá, a gente tende a fazer o que é errado. Mesmo a gente não querendo, mas vem aquela vozinha aqui, igual aquele desenho animado, que tem um anjinho do lado e o diabinho do outro aqui falando, vai lá, faz, e o anjinho, não faz não. É da nossa natureza. A gente vai andando aqui na rua e aí vai uma pessoa na nossa frente, ele deixou cair uma nota de R$50. Primeira coisa que a gente pensa é o quê? Vou pegar para mim. Esse 50 aí, ó. E dá para comprar um X-tudo, uma coca bem gelada. Eita, maravilha. É da nossa natureza. A gente já quer fazer o que é errado. Aí depois a gente para pensar e diz, não, meu dinheiro não é meu não, eu vou devolver o dinheiro para ele. É da nossa natureza. O pecado, ele faz parte da nossa natureza pecaminosa. Mas nós devemos procurar fazer o que agrada a Deus. É o que a Bíblia chama de um processo de santificação. Santificação não é deixar de fazer o que é errado, é procurar fazer sempre o que é certo. Bom, o pecado, ele traz muitos efeitos na nossa vida. O pecado que é conhecido como isso aqui, ó. Esse é o símbolo que representa, quando você vê essa imagem, você já se remete ao pecado. Por quê? Porque o pecado ele fez muitos estragos na nossa vida. O pecado ele fez muita coisa na nossa vida. O pecado ele desmantelou muita coisa, ele tem muitos efeitos, ele tem vários estragos, muita coisa assim que acaba mesmo com a nossa vida. Uma coisa que exemplifica bem isso é a parábola do filho pródigo, contada lá em Lucas. Que o filho, fazendo um resumo aqui rapidinho, o filho, ele vai para o seu pai e pede a parte da herança dele. Antes do pai morrer, ele já pede a herança. Ele, pai, eu quero a minha parte da herança. Aí o pai vai e dá. E aí ele pega essa dinheirama toda, e aí ele vai para uma terra à distância, e a Bíblia vai dizer que esbanja com seus prazeres. Desmantelo medonho,
Só com festa, com prostituição, com várias coisas erradas. É um desmantelo medonho. Aí se acabou tudo. O pecado destruiu tudo. E aí o texto vai dizer que ele chegou a uma época de não ter mais nada, que ele foi trabalhar cuidando de porcos. E ele tinha tanta fome que tinha vontade de comer a lavagem dos porcos. Ele tinha tanto dinheiro, e aí de tanto fazer o que era errado, acabou passando fome. O pecado é assim, ele faz um desmantelo na nossa vida, né? É um tsunami. Quanto mais próximo do pecado a gente está, mais afundado na lama a gente vai ficar, né? E Deus, Ele quer nos dar uma nova chance, né? Deus, Ele está com a sua mão estirada, querendo nos dar uma nova chance, né? Querendo nos libertar desse mundo de escravidão, né? Desse desequilíbrio, desse orgulho. Deus, Ele está querendo nos libertar, né? De quê? Desse pecado, né? Desse pecado. Né? Só que, antes de falar dessa separação, vocês já me ouviram falar muito, né? Eu vou pedir para uma outra pessoa falar mais um pouquinho sobre o pecado, sobre o que é pecado e como que ele funciona nas nossas vidas, né? Eu vou pedir para uma outra pessoa explicar para vocês mais ou menos o que é pecado, tá? Solta o vídeo aí. Boa tarde! Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa do Conhecimento de Deus. E vamos lá, hoje nós trazemos uma convidada especial, uma blogueira, youtuber mais conhecida do Brasil hoje em dia. Ela tem apenas 10 anos e ela faz vídeos e ela fala do amor de Deus para que as crianças e também adultos possam conhecer mais do amor de Deus, né? Então, muito obrigada pela sua presença. É um prazer estar aqui. E hoje nós vamos falar sobre um assunto chamado pecado. E aí eu quero a sua participação e que você me fale o que é pecado para você. Sim, senhorita. Olha, pecado é quando você faz uma coisa que não agrada a Deus. Por exemplo, mentir, desobedecer às suas autoridades. É um pecado. Entendi. E me diga uma coisa, me dê um exemplo de pecado no nosso dia a dia. Se especifique mais, assim, mais exemplos. Vamos dizer que é uma criança e ela tinha dever de casa, de matemática. E aí ela chega em casa e a mãe pergunta, filha ou filho, cadê o seu dever de casa? E aí fala que o cachorro do amigo ou da amiga comeu. E aí vai estar mentindo, né? E mentira é um pecado, é uma coisa que Deus não se agrada. Então, esse é um exemplo de pecado. Muito bem, deu para entender bem legal, né? O que é pecado. E nós temos para você aqui algo muito especial, uma uva verde sem caroço. E nós queríamos oferecer a você, para você comer essa uva. Muito obrigada. E aí, o que você achou dessa uva? Tá boa? Tá com gosto de alho. Tá com gosto de alho. Isso mesmo, é da gosto de alho. Agora, aqui, ó. Essa dinâmica aqui que nós fizemos com a nossa convidada é para demonstrar sobre o quanto o pecado, ele nos atrai, né? O pecado, ele não vem de uma forma assim feia, que não chama atenção. Não, muito pelo contrário, ele vem bonito, cheiroso, gostoso, né? E você vai e você acaba indo ao pecado. E lá em Romanos, na palavra de Deus, Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte espiritual. Então, nós temos que ter cuidado, porque o pecado ele nos atrai, mas nós temos que vigiar, orar, para que não caímos na tentação, no pecado, porque depois que a gente cai, a gente verifica as coisas ruins, nós nos afastamos de Deus. E a pior coisa do pecado são as consequências, que apesar de Deus nos perdoar os nossos pecados, mas fica lá as consequências dos nossos pecados, né? Que a gente vai ter que conviver com eles. Então,
Você pode comer, tá? As outras não tem, era só aquela mesmo, tá? Era só uma demonstração. As outras estão bem docinhas, bem gostosas. E nós lhe agradecemos a sua presença aqui no nosso programa, tá? Até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Fique com Deus. E o pecado, ele trouxe entre o homem e Deus uma separação. Ele trouxe uma separação, ele trouxe um espaço, né? Entre o homem e Deus, existe essa separação. Nós vamos destacar aqui, já na reta final da nossa aula, 4 tipos de separação que o pecado traz e que causa entre o homem e Deus. 4 tipos de separação. Primeiro, o pecado ele traz uma separação espiritual. A queda ela implica diretamente a separação espiritual do homem com Deus. Em função da entrada do pecado no mundo, o homem foi privado de desfrutar da comunhão plena com seu Criador, que não pode conviver nem manter comunhão com o pecado. O livro de Gênesis vai dizer que todos os dias, no final da tarde, Deus ele ia ter comunhão com o homem. Ia conversar, bater um papo, trocar uma ideia. Né? E aí a Bíblia vai dizer ainda no livro de Gênesis que depois do pecado, isso não existia mais. A primeira atitude do homem, depois que pecou, foi se esconder. Por quê? Porque ele não tinha mais essa comunhão com Deus. Houve uma separação espiritual entre o homem e Deus. Aquela comunhão, aquela essência, ela deixou de existir. Então a primeira separação que a gente destaca é a separação espiritual. Só que não basta só essa separação espiritual, tem outra. Existe uma separação psicossomática. Eita, nome difícil, né? Psicossomática. Psico todo mundo sabe que é um prefixo grego que quer dizer mente. Soma quer dizer corpo. Hoje em dia as doenças psicossomáticas são as doenças causadas pela mente. São doenças que acontecem no corpo, mas que são causadas pela mente. É o famoso, isso é psicológico. Isso que está acontecendo contigo é psicológico. Essa dor é psicológica. Essa inflamação é psicológica. Então, é isso que significa a psicossomática. E aconteceu isso lá entre o homem e Deus? Sim, aconteceu. Em função do pecado, o homem ele passou a sofrer a falta de unidade no que tange seus aspectos materiais. Ou seja, o pecado ele desestabilizou o homem. Ele mexeu com seu psicológico. O homem ficou totalmente desestabilizado. Ele ficou aéreo. Ele ficou assim meio sem nexo, sem chão. E isso influenciou também no seu corpo. Por quê? O homem ele passou agora a ter que trabalhar. Ele passou a ter que trabalhar. E isso, de certa forma, passou a ser um peso, passou a ser um sofrimento. Até os dias de hoje, às vezes trabalhar, né? Quem nunca ouviu a expressão, amanhã é dia de labuta, né? Eita, não estou indo para a batalha, estou indo para a guerra, amanhã é dia de branco. São expressões que a gente usa quando vai trabalhar, mostrando o desgaste e a labuta que é ter que trabalhar. O texto vai dizer que a mulher ela passou a sentir dores de parto. Isso são influências geracionadas pelo pecado. Teve o afastamento psicológico, mas também teve a influência no seu corpo. E eu entendo também que um outro tipo de separação que existe é a separação sociológica. O ser humano, ele não perdeu apenas a comunhão com Deus e a harmonia consigo, mas separou-se também com relação aos seus semelhantes. O homem ele passou a ter uma dificuldade social. A primeira coisa que o homem fez foi botar a culpa na mulher. Mas a mulher não, nem deu, né? Foi a mulher que tu me deu que fez isso. Só me dá o que não presta, faltou só dizer isso. Não é verdade? Ou seja,
o social já passou a não existir. Né? Começou a existir conflitos sociais entre homens. Né? Tanto é que não muito longe já houve o primeiro assassinato. Caim matou Abel. Conflito social. E os conflitos sociais, eles existem até os dias de hoje. Tivemos várias guerras, nós tivemos várias lutas, nós tivemos vários conflitos sociais. Isso é influência do pecado, porque houve essa separação sociológica. O social, viver em sociedade, passou a ser uma dificuldade para os homens. Tanto é que no início da história eles viviam em pequenos blocos, eles não queriam se associar. E eu entendo também que o pecado ele traz um outro tipo de separação, que é a separação ecológica. Como é que é essa separação ecológica? Por consequência do pecado, a natureza ela passou a sofrer. Gênesis 3,16 vai dizer assim, ó, maldita é a terra, Deus dizendo para Adão e Eva. E ele ainda diz assim, ó, ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. O homem passou a cultivar a terra, ele tinha que trabalhar bem a terra para que a terra pudesse produzir. E hoje em dia tem lugar que a terra nem produz. Então houve uma separação ecológica. Houve uma separação ecológica também no sentido dos animais. O homem passou a capturar os animais, não só para satisfazer as suas necessidades físicas, não só para se alimentar. Mas hoje em dia a gente tem casos, já existem até leis ambientais que proíbem a caça de alguns animais. Por quê? Porque os homens caçam por comércio. São exemplos de crocodilos, de cobras, jacarés, que eles querem pegar os couros para produzir sapatos e bolsas. São exemplos dos ursos, que eles querem a pele para fazer casacos. E hoje em dia a gente tem vários exemplos de animais que foram extintos e outros que estão à beira da extinção. Por quê? Porque o homem busca satisfazer seus próprios interesses. Essa é uma separação ecológica. Então eu entendo que houve essa separação entre o homem e Deus, nesses 4 blocos, isso causados por Satanás, que é o nosso usurpador. E isso tudo por causa do pecado. Ele trouxe o orgulho. Tem vários textos bíblicos falando sobre o orgulho. Esse texto que a Larissa citou de Tiago 4,6, ele é também citado em 1 Pedro e ele é também citado em Provérbios, capítulo 3, versículo 34. O mesmo texto citado 3 vezes na Bíblia. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, houve essa separação e Deus, através de seu Filho Jesus, ele nos trouxe uma ponte. Através da cruz, nós temos como se fosse uma ponte, juntando essa separação que aconteceu. E isso se dá quando nós decidimos, de fato e de direito, nos tornar discípulos de Jesus. Ser discípulos, que é o que nós estamos estudando. Bom, era mais ou menos isso que a gente tinha para abordar. Obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. Obrigado por estar conosco. Obrigado por deixar a palavra de Deus entrar na sua casa. Nós vamos fazer uma pequena oração e depois as nossas atividades vão estar encerradas. Feche seus olhos aí na sua casa, nessa manhã de domingo, e vamos conversar com Deus. Deus Pai amado, nós te agradecemos. Obrigado a Deus por essa aula, obrigado pela porção da tua palavra, obrigado pelo teu direcionamento, obrigado pelos teus ensinamentos, obrigado pela tua provisão e pelo teu cuidado para conosco. Perdoe, Paizinho, nossas falhas, nos dê um resto de domingo agradável e nos prepara para o culto de celebração logo mais à noite. Guarda-nos a tua igreja. Nós te oramos assim, te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Valeu, gente, obrigado e até a próxima aula.